Bom, iniciamos agradecendo a presença de cada um de vocês, repetindo aqui para algumas pessoas, a Freilog é a maior frente parlamentar do Congresso Nacional, é a única, Gesualdo, na história do Congresso Nacional que de uma frente tem 8 câmaras temáticas, geralmente trata de um assunto, no máximo 2. Então, nós pegamos toda a logística e infraestrutura e trabalhamos em defesa porque uma área precisa da outra, que são setoriais e que nós chamamos de câmaras temáticas. Aqui é a sede da Freilog, também a única que tem um espaço dentro do Congresso Nacional, e nós trabalhamos com cada Câmara Temática, que também tem um vice-presidente. O presidente da Câmara da Freilog é o senador Wellington Fagundes, o vice-presidente é o deputado Diego Andrade, e aí nós temos mais 7 câmaras temáticas. Desejamos todos aí sejam bem-vindos. Nós vamos aqui, hoje, excepcionalmente, encerrar às 9h30, um acordo que fizemos eu, o senador Gesualdo, porque o senador Wellington Fagundes, que costuma chegar às 9h, 9h15 aqui, deveria dar uma passada aqui, mas às 9h30 ele vai recepcionar os convidados aqui, que estão... Uma honra para nós recebê-los aqui, que tem tudo a ver com a área da logística e infraestrutura. Então, vamos passar aqui agora para o nosso presidente do IBL, que é o Instituto Brasil Logística, que é o que dá sustentação técnica e apoio à Freilog, né? E, por isso, nós somamos, e hoje temos a Freilog como uma... Se não é a principal, está entre as principais, né, aqui do Congresso Nacional. Nós também viajamos o Brasil inteiro, de acordo com também os conselheiros do IBL, porque entendemos que não é possível nós continuarmos com a logística e estrutura. Daqui a pouco nós vamos ter mais espaço para a nossa caminhada. Mas vou passar ao presidente do IBL, o Gesualdo, para que, em parceria, tocamos aqui esta reunião. Obrigado, Edinho, deputado Edinho. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar recebendo todos aqui. Esse café da manhã já é uma marca da Frente Parlamentar de Logística e Estrutura, né? Todas as quartas-feiras nós temos o café da manhã e sempre um bom tema é discutido aqui. Tema envolvendo logística e infraestrutura de uma forma geral. Hoje o tema vai ser hidrovias, né? E como o Edinho falou, nós vamos terminar um pouco mais cedo, porque hoje nós temos, o senador vai estar recebendo aí a comitiva, né, da Lois Dreyfus, né, que está aqui em Brasília. Na sequência, depois tem reunião lá também com o doutor Frederico, né, lá da ANTAC. Só explicando rapidamente, né, o Instituto Brasil Logística, a nossa função aqui é dar o suporte à frente parlamentar, ou seja, fazer com que essa frente, os deputados, os senadores queiram estar nela, que ela fique sempre atuante. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de dando todo o material técnico necessário, todas as informações necessárias para que aquele que foi eleito pelo povo, de uma forma indelegável, que ele dê o seu voto consciente durante as várias situações que eles são colocadas, né? No caso, especificamente aqui, a nossa fundamentação é em função da logística e infraestrutura. Então, como o Edinho falou, são 8 câmaras temáticas de rodovias, ferrovias, hidrovias e portos, mobilidade urbana. E nós temos aqui várias entidades, empresas representantes desses segmentos. E é aí que a gente traz as informações, discute aqui nas equipes técnicas, né, do IBL, dentro de um processo de gestão. A partir daí, passado para o Conselho Gestor, que tem representante dos vários, e aquele tema que a gente entendeu que é interessante, que deva ser apresentada com um encaminhamento sugestivo à Freilog, a gente faz e traz aí através do presidente da Câmara, e aí é apresentado a todos os parlamentares, e a partir daí eles passam a ter as informações para tomar as decisões. Então, esse é o trabalho que a gente faz, né? É um trabalho totalmente de compliance, né? É um trabalho necessário, simplesmente de dar embasamento técnico, né, aos parlamentares para que tomem as melhores decisões. E, nesse sentido, a gente faz essas discussões aqui, esse café da manhã. Esse espaço ficou pequeno, quando começou era grande, né, Rebeca?
mas agora ficou pequeno pelos... Estamos aumentando aqui, brevemente teremos o nosso espaço, né? Mas sempre aqui, em cada tema, a gente traz os representantes que forem necessários para discutir o tema. Hoje, por exemplo, hidrovia, nós estamos aqui com o DENIT, nós estamos aqui com a Secretaria Nacional de Hidrovias, nós estamos aqui com a Agência Nacional de Transporte Aquaviários, e os parlamentares, eles vão estar passando aqui no decorrer do café da manhã. Um vem, outro sai, essa é a dinâmica deles, tá bom? Mas, após essa reunião, só concluindo, após essa reunião, a gente há um memorial, né, que é escrito, e, a partir daí, o IBL vai trabalhar em cima, fazendo as reuniões que saírem daqui, né, que forem necessárias para aperfeiçoar o tema. Sim, Edinho. Obrigado a todos, sejam todos muito bem-vindos. E, antes de começar, rapidamente, a gente faz uma ligeira apresentação, só o nome, a empresa, para que todo mundo saiba quem está compondo essa mesa. Antes disso, só para registrar que hoje nós estamos aí com uma dificuldade de parlamentares, porque não tem um espaço físico no Senado e na Câmara hoje sem estar ocupado. Ontem nós tentamos, em função dos convidados especiais que nós temos hoje aqui, tentamos trocar, com toda a franqueza, para os restaurantes, os espaços que nós aqui, todos ocupados. Então, só para fazer essa justificativa. Bom dia a todos e todas. Otto Luiz Burlier, secretário nacional de Hidrovias e Navegação do Ministério de Portos e Aeroportos. Bom dia a todos e a todos. Frederico Dias, diretor-geral da ANTAC. Valdir Raup, ex-governador e ex-senador. Edme Tavares, diretor de infraestrutura aquaviária do DENIT. Bom dia, Sérgio Aquino, presidência da FENOP, Federação Nacional das Empresas de Operações Portuárias, e conselheiro do IBL. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eduardo Pessoa de Queiroz, superintendente de Estudos e Projetos Hidroviários da ANTAC. Edeon Vaz Ferreira, diretor executivo da ADECOM e membro fundador do IBL. Bom dia a todos. Davi Barreto, diretor-presidente da NTF, da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Bom dia, Rony Glanzmann, presidente do Move Infra, movimento que reúne aí os 6 maiores grupos de investidores em infraestrutura do país, e também conselheiro aqui do IBL. Bom dia a todos. Cláudia Borges, diretora executiva da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, que reúne 106 associadas do setor portuário, e conselheira do IBL. Bom dia a todos. Rebeca Albuquerque, sou diretora executiva do IBL, feliz em estar aqui, mais uma vez, proporcionando diálogo para um tema tão importante como hidrovias. O IBL já vem já tivemos um café da manhã sobre hidrovias no ano passado, né? E semana passada estávamos em Manaus também, num evento grande do Brasil Export, tratando dos desafios das concessões hidroviárias, dos desafios das estiagens, ouvindo também ações importantes para garantir dragagens por parte do DENIT. Então, esse é um assunto que volta aqui. Gostaria de salientar, já antecipando um pouco, a importância dessa casa, Edinho, da gente trabalhar na continuidade da apreciação do projeto de lei de concessões e PPPs, que já foi aprovado pela Câmara no passado e é uma pauta importante aqui da Frenlog. E é isso. Muito desejo um ótimo café da manhã aqui de diálogo a todos. Bom dia a todos. Obrigado por receber a Louis Dreyfus. Eu, Michel, como presidente da Louis Dreyfus aqui no Brasil, e todos os meus colegas. É uma honra estar com vocês aqui. E, enfim, a Louis Dreyfus é uma empresa, uma multinacional de origem francesa, comemora 175 anos de fundação e 84 anos no Brasil. É muito importante estar aqui com vocês. A origem da Dreyfus é trading, é movimentar produtos agrícolas da origem para o destino e tentar não só fazer isso de uma maneira eficiente, dentro do tempo, mas também ganhar um pouco de dinheiro. E muitas vezes a gente faz um negócio
e a gente esbarra na logística. E não é só logística aqui no Brasil, a gente sabe agora o que está acontecendo no Estreito de Hormuz, a gente traz bastante fertilizantes de lá para o Brasil, exportamos também bastante açúcar, grãos daqui para lá. Então, o gargalo logístico global é um tema que é um desafio de cada dia para todos nós. Aqui no Brasil, claro, a gente sabe, com o crescimento da agricultura nos últimos 50 anos, o Brasil era um importador, quando eu cheguei no país, era importador de algodão, era importador de milho. Hoje o Brasil é o maior exportador de algodão. Passou os Estados Unidos no ano passado, depois de 100 anos que os Estados Unidos liderava a exportação de algodão. O Brasil agora, nos próximos 100 anos, vai ser o maior exportador. A gente leva o algodão do Mato Grosso para 90%, né, acho, 90%, 95%, sai por Santos, 2.000, 3.000 quilômetros. Então, os desafios são enormes e a gente precisa estreitar a relação com todos vocês para justamente fazer esses projetos acontecerem, porque o Brasil, o custo do Brasil, muito dele para na logística, né? Então, a gente está aqui, no ano passado, a gente investiu e inaugurou 6 projetos que estão atrelados à logística, e isso é fundamental. Então, eu agradeço de novo em nome de toda a equipe aqui, estamos aqui à disposição, mas temos que trabalhar junto, porque tem muita coisa para fazer para o Brasil e muita coisa para deixar o nosso produto competitivo, porque a qualidade é tão boa como qualquer outra origem. Então, agora a gente tem que continuar batalhando todo dia com hidrovias. Fomos um dos primeiros a operar a hidrovia Sul, continuamos operando lá fortemente. Para a gente é muito importante a hidrovia, né, porque ela dá até uma certa arbitragem com a ferrovia, então é muito importante, o multimodal. Então, no ano passado, a gente inaugurou em Pederneiras o lado de açúcar, né, vindo de caminhões e de lá seguindo em grãos, e a gente tem uma operação irmã que leva de São Simão para Pederneiras, o grãos, e de lá de ferrovia para Santos também. Então, são vários projetos. Mais recentemente, em Rondonópolis, inauguramos um hub para receber o algodão do produtor e de lá descer e voltar com fertilizante. Então, é um hub logístico onde a gente faz um pouco do barter, um pouco da troca entre o fertilizante que chega para os produtores e a gente recebe o algodão e exporta, né? Então, enfim, logística é um tema nosso do dia a dia, é um tema assim desafiador, mas sabemos aqui que estamos no caminho certo e precisamos aí continuar juntos para poder que o Brasil continue sendo o player principal do agronegócio global. Obrigado. Nós que agradecemos, Michel. O pessoal quer investir, né, chefe? A gente precisa dar as condições. Por favor, Ana. Olá, bom dia a todos. Eu sou Ana Paula, sou a assessora de Helgov da ABANI, Associação Brasileira de Desenvolvimento da Navegação Interior. É um prazer estar aqui, grata pelo convite. Estou representando aqui nosso diretor-presidente e o vice, o José Rebelo III e o Dodô Carvalho. Essa iniciativa é muito importante, a gente agradece o convite. É sempre importante falar e não deixar de falar de hidrovias, desfazer algumas narrativas errôneas e continuar persistindo. Hidrovias são muito importantes no país, a gente não pode se dar o luxo de escolher uma infraestrutura ou outra, a gente tem que ter todas, não é? E a gente conta com o apoio do IBL, da Frenlog, nesse mistério. Obrigada. Bom, agradecemos mais uma vez a todos e vamos passar por nosso primeiro a se manifestar, nosso secretário nacional de Portos e Aeroportos, Otto Bonito. De hidrovias, desculpa, hidrovia. Ou então, ex-Dino, só para lembrar. Bom dia a todas e todos novamente. Primeiramente, deputado Edinho,
em seu nome, Jesualdo, Rebeca, muito obrigado por estar aqui hoje, mais uma vez aqui na Frenlog. É muito importante para nós lá no Ministério a gente poder participar de eventos como esse, né? E agora, tendo a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho do Dino como secretário nacional de Hidrovias e Navegação. O Dino sempre falava, né? Não é estratégico, mas a gente colocou o nome da secretaria como Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação. Óbvio que a navegação interior é um dos tipos de navegação, né? Mas a gente estrategicamente deixou claro para a sociedade que é a primeira vez que foi criada a Secretaria Nacional de Hidrovias no Brasil. É um modal tão importante, tão óbvio, principalmente para quem não é brasileiro, vem para o Brasil e vê como assim que vocês usam tão pouco as hidrovias no Brasil, apenas 5% hoje da movimentação das nossas cargas é por meio das hidrovias. Então, o primeiro ponto é agradecer a oportunidade de estar aqui. A gente tem exercitado aqui, estamos em peso aqui, né, aí falando aqui pelo Ministério, diretor, presidente da ANTAC, diretor aquaviário do DENIT, para demonstrar a união aqui de todos nós e agradecer mais uma vez a oportunidade que estamos tendo, principalmente depois da crise. Eu tenho falado muito da crise que tivemos lá em Santarém, que no final do dia essa é uma discussão de Estado, é uma discussão, não é discussão de governo, é uma discussão do Estado brasileiro, nós todos aqui, primeiramente como cidadãos, nós aqui como servidores públicos, o que cada um aqui, não só pelo governo federal, pelo poder público, mas também com o apoio da iniciativa privada, com o apoio do parlamento, com o apoio de todos, a gente precisa aproveitar essa oportunidade que aconteceu agora, no mês passado, para a gente dar mais ênfase e mais força. Acho que a grande palavra é resiliência, que todos aqui que lidam com infraestrutura aqui no Brasil entendem muito bem o que eu estou falando. Acho que, para quem, de novo, quem acompanha há décadas, quando a gente começou com as primeiras concessões rodoviárias, com as primeiras concessões portuárias, aeroportuárias, parcerias privadas no setor ferroviário, entende o que eu estou falando, que é questão de tempo, vai acontecer, só que o nosso papel aqui, obviamente, com inteligência, com bastante diálogo, com capacidade de escuta, é muito importante todos nós ouvirmos cada vez mais. Eu brinco que a gente tem que sair das nossas bolhas, porque parece tão óbvio o que a gente fala, mas, infelizmente, por N motivos, algumas outras bolhas, e a gente ouve algumas narrativas aí hoje na mídia, com alguns formadores de opinião, artistas, que hidrovia a gente vai matar o rio, que a gente vai matar os peixes, que a gente vai proibir o acesso da população aos rios. É totalmente infundado. E, pelo contrário, aí, já aproveitando aqui, minha ideia é fazer uma fala rápida das principais iniciativas daqui da Secretaria, mas queria, se possível, passar daqui a pouco um pouco para o diretor Edme, daqui a pouco para o diretor Fred, para a gente juntos aqui demonstrar as diversas iniciativas que nós estamos fazendo, e a gente precisa muito compartilhar com todos, ouvi-los, porque é a partir desse diálogo, a partir do momento que a gente recebe as críticas e propostas, que a gente aperfeiçoa o nosso trabalho diário. E aí eu tenho falado muito que, óbvio, nosso trabalho lá, a gente recebe muitas vezes crítica, Michel, que a gente trabalha só para a carga, só para o agronegócio, só para as multinacionais. Também isso. Mas é uma crítica que eu até recebo de forma correta, que a gente se comunica mal. E aí vou falar daqui a pouco. A gente está saindo aqui para assinar hoje, o diretor Edme vai estar assinando hoje um contrato para investimento do maior IP4 do país. Um projeto de quase R$1 bilhão em Manaus moderna. Então, a gente precisa se comunicar mais, melhor, inclusive, que a nossa agenda lá pelo Ministério, de todos nós aqui, é uma agenda econômica, é muito mais barato, né, muito mais eficiente, obviamente, navegar por meio das hidrovias. Isso, no final do dia, vai diminuir o custo do Brasil, principalmente para quem mais precisa, a população hoje, principalmente no norte, que depende dos rios para receber seus medicamentos, receber alimentação, receber outros produtos essenciais para, inclusive energia, combustível. Então, chegará muito mais barato se utilizar mais as hidrovias. É uma agenda socialmente ambiental, é óbvio isso, mas no mundo hoje, que acabamos de ter a COP30, o Brasil tem as metas lá no Acordo de Paris, foi feito um estudo com apoio da coalizão empresarial, demonstrando o óbvio
que é o primeiro passo para a gente dar o país contribuir na descarbonização mundial, a gente tem que descarbonizar a nossa economia. E uma das principais iniciativas é por meio da melhoria, buscar um equilíbrio maior na nossa matriz logística. A migração de cargas. Nossa deputada Daniela Raia. Bom dia, deputado. Como vai, prazer, ótimo. Nada, que isso. Que isso. Muito obrigado pela presença, deputada. Na verdade, pelo contrário, acho que, só aproveitando aqui a presença da deputada agora, a gente precisa muito, deputado Edinho Bess, do apoio do Parlamento brasileiro, né? Acho que todos têm visto aqui que tem várias dificuldades que a gente tem enfrentado. Vou dar pequenos exemplos. O licenciamento ambiental, a famosa OIT 169, dentre outros temas, recursos públicos, né? Cada vez mais a gente tem tido dificuldade de termos recursos disponíveis no Ministério para implementar as nossas políticas públicas. Então, o apoio do Parlamento é essencial para nos ajudar a enfrentar os desafios que a gente tem, né, trabalhado para desenvolver as hidrovias no Brasil. Então, só para concluir o raciocínio anterior, então, para dizer que é uma agenda econômica, é muito mais barato navegar pelas hidrovias, uma agenda ambientalmente responsável e agenda social. E aí, falando em nome da população, das milhares de pessoas que hoje dependem das hidrovias no norte do país, que muitas vezes não têm um serviço público, infelizmente, plenamente oferecido, aí não só pelo governo federal, mas pelos governos estaduais, pelos governos municipais. Então, ou seja, acredito que a gente tem que fazer, de fato, uma coalizão de todos, né, poder público, setor privado, sociedade civil, para unirmos forças para a gente virar a página, principalmente pelo que aconteceu recentemente, que é um absurdo a gente ouvir críticas pela sociedade que essa agenda é ruim, nesses aspectos que eu coloquei. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está numa fase bem avançada, num apoio com a CNT, a gente está fazendo um trabalho, né, com o apoio deles, foi contratada uma consultoria para levantar todos os gargalos que nós temos para desenvolver as nossas hidrovias no Brasil, inclusive fazendo benchmarks com outros países, por exemplo, Estados Unidos, Europa, dentre outros países latino-americanos também, para a gente desenvolver, aí dando alguns exemplos de gargalos que existem, mas para todos terem ciência. Além da, muitas vezes, falta de infraestrutura, falta de investimento, mas estamos falando de capacitação, formação de fluviários. Hoje é um problema seríssimo que nós temos no Brasil. Hoje falta mão de obra em na verdade, em todas as áreas. Mas, principalmente hoje, na navegação, a formação e qualificação de trabalhadores, a gente depende da Marinha do Brasil, que, inclusive, tem feito o melhor possível para capacitar, mas falta recursos públicos, falta capacidade para oferecer a demanda de mercado. Então, esse é outro gargalo importantíssimo. A questão de organização e coordenação de diversos atores. Hoje, no Brasil, temos um problema numa hidrovia. Com o que a gente fala? É com o Ministério, é com o DENIT, é com a ANTAC, é com a Marinha do Brasil, é com o Ministério do Meio Ambiente, se é um problema ambiental. Então, a gente está trabalhando para melhorar também a coordenação dos nossos atores. Pretendemos, em breve, criar a CONAHIDRO, que é a Comissão Nacional dos Atores, autoridades que atuam nas hidrovias. Ou seja, é um trabalho profundo que está sendo feito, em que a gente pretende apresentar em breve para todos, primeiro, para ter ciência, né, desse diagnóstico que está sendo feito, e para a gente avançar. E certamente, muitas medidas a gente vai precisar de mudanças legais. Por exemplo, financiamento no norte do país, um dos grandes gargalos é a necessidade de se construir mais embarcações, modernizar as embarcações, principalmente de passageiros. E hoje, por exemplo, o Fundo da Maré Mercante, que eu também sou responsável, a taxa de juros lá, em real, é altíssima, está ficando quase 20% ao ano. Então, a gente deve estar encaminhando ainda provavelmente no próximo mês, um projeto de lei aqui para o Congresso, propondo, dentre outras medidas, a mudança da taxa de juros do Fundo da Maré Mercante, como existem outros fundos, para oferecer principalmente para quem mais precisa, que não consegue pegar financiamento em real. Por exemplo, a gente está com 22 bilhões disponíveis no Fundo da Maré Mercante para fazer financiamentos,
em que hoje a gente não está conseguindo atender toda a demanda por problemas como esse. Então, aqui, muito rapidamente, inicialmente, agradecer a participação de todos aqui, de estar aqui. Acho que é muito importante ouvi-los, né? O setor privado também, a gente está 100% à disposição para ouvir também críticas, o que a gente pode acelerar o máximo possível. A gente sabe que tem problemas que são intermodais, por exemplo, acesso aos portos, principalmente na região norte, é um problema que envolve diversos atores, envolve Ministério de Portos e Aeroportos, envolve Ministério do Transportes, envolve muitas vezes governos municipais, que são vias municipais, mas a gente tem que buscar uma solução, porque, na verdade, a carga está aguardando a melhoria do acesso, por exemplo, lá nos portos no Arco Norte. Então, na verdade, se possível, deputado, eu queria passar um pouco a palavra, primeiramente, se possível, para o diretor Edme, para ele compartilhar um pouco, a gente, bem ou mal, mesmo com as nossas N dificuldades, ano passado nós investimos o maior valor de recursos públicos na história no setor hidroviário. Mais de R$500 bilhão foi investido com apoio do DENIT, né, em várias iniciativas. Os contratos de dragagem agora são plurianuais, são de 3 ou 5 anos, para evitar que todo ano tem que fazer contratos novamente e licitações. Projetos de construção de IP4. Pois é. Então, ou seja, vou passar, na verdade, a palavra para o diretor para ele falar com mais propriedade, mas são várias iniciativas que a gente está implementando. Agora, o que falta muitas vezes é dinheiro, orçamento. Infelizmente, inclusive, hoje eu vou ter que fazer um remanejamento do Pedral do Lourenço. A gente está em vias de, finalmente, depois de 15 anos, começar as obras do Pedral do Lourenço. Mas, de novo, com as lições aprendidas que tivemos lá agora em Santarém, todo cuidado é pouco. Teremos agora, no início de abril, uma semana com movimento indígena forte aqui em Brasília. Então, a gente pretende, isso não está fechado dentro do governo, mas muito provavelmente, passando isso, a gente pretende dar esse passo. É um trabalho feito a várias mãos, com apoio do IBAMA, né? O IBAMA emitiu a última autorização que faltava, que era a autorização de supressão vegetal, para iniciar a implantação do canteiro de obras. Ou seja, eu só quero deixar a palavra aqui para todos, que a gente precisa de união, de coordenação, de apoio. Ninguém faz nada sozinho, literalmente, começando lá pelo governo federal. Então, agradecer publicamente aqui a parceria diária com a ANTAC, com o DENIT, com outros órgãos de governo. E eu, pessoalmente, estou fazendo um trabalho de evangelização dentro e fora de governo, tentando conversar, quando eu falo fora das nossas bolhas, falar com o Ministério da Pesca, falar com o Ministério do Desenvolvimento Social, falar com o Ministério da Saúde, porque é impressionante quando eu ouço de fora, vocês querem matar os rios, vocês querem impedir que as populações indígenas recebam os alimentos, os medicamentos. Como assim? É o contrário. A gente quer levar a segurança pública, a gente quer levar o Estado brasileiro, literalmente, que infelizmente hoje não consegue chegar. Mas isso a gente fala com mais calma daqui a pouco. Só que, se me permitir, deputado, eu queria passar um pouquinho a palavra para o diretor Edme, para colocar um pouco o depoimento dele do que tem sido feito lá pelo DENIT, e depois a gente passa para o diretor Frederico. Obrigado, deputado. Obrigado a todos. Eu agradeço, porque eu tenho um outro compromisso também muito importante na agenda do país hoje, e eu não poderia faltar. Mas é incrível como um transporte que é mais competitivo, é mais sustentável, né? É um transporte que encontra também, um modo de transporte que encontra também muitos entraves. A gente tem muita dificuldade para tocar uma simples dragagem, o Otto, eu vou chamar de simples por conta do tamanho, mas o impacto é monstruoso. Então, a dragagem ali do Tapajós, né? Eu vou pegar esse gancho aí do Otto, e me perdoem, talvez, a objetividade com que eu vá entrando nos assuntos. Mas, se você for olhar de cima, você tem 2.500 quilômetros de área ali de rio. Nós vamos dragar um ponto específico. Se você botar um drone, não estou falando de satélite, de drone, lá em cima ele não vai nem enxergar o ponto onde você está fazendo a dragagem. Então, como é que a gente está matando um rio? Né? Vamos parar um pouquinho para pensar nisso. Vamos ter uma visão mais de cima do negócio. Agora, literal, né? Vamos olhar de cima da floresta. Isso não vai impactar, né? Então, óbvio que qualquer movimento que se faça, se eu entrar lá hoje no rio sem nenhuma embarcação, algum dano eu vou causar, nem que mexer no sedimento, algum detalhezinho vai ter. Mas não é algo expressivo, não é algo que vá
ter prejuízos. O DENIT, ele faz a análise da água do antes, depois, os níveis de mercúrio abaixo, não tem problema nenhum, a água continua, né? Agora, se você for pegar, eu peguei isso aí, foi o professor Ito, da Universidade Federal do Pará, o Otto estava na reunião, ele pegou as imagens de 1967 e fez o comparativo com a imagem do Tapajós, e fez o comparativo, pegou de satélite, e fez o comparativo de 2015, por aí. Então, foi de 1967 a mais ou menos 2015, se não me falha a memória. E aí você olha, em 67, um rio límpido, transparente, e em 2015, já a água bem turva, a turbidez alta da água completamente diferente. E foi por conta da dragagem? Não. Não foi, porque não tinha dragagem lá. Nem existia dragagem em 2015 no Rio Tapajós. Então, veja bem como a questão da informação, é por isso que o Frederico vai ter oportunidade de falar aqui um pouco, né? O Otto também conhece muito bem isso. É por isso que a gente está com muito cuidado lá quando vai tratar das concessões, né? Na verdade, o que se vai fazer é liberar para os serviços hidroviários, e não o rio em si. O rio não vai ser privatizado, né? Mas o Frederico vai poder falar isso com mais maestria aí, né? O DENIT, ele é responsável por todas essas dragagens, pelos estudos, né? E eu trouxe aqui o meu coordenador geral de obras, o Célio. Eu gosto de trazer, porque ninguém faz nada sozinho, né? E ele é o responsável aí por todos esses empreendimentos, as dragagens que nós... quando nós assumimos ali, há 15 meses atrás, a diretoria, a gente tinha uma dificuldade enorme de parar de reagir às coisas. E com muito esforço, foi um ano passado, eu sei que a gente apanhou demais, mas a gente tinha que dar uma organizada na casa, de analisar as operações, analisar os nossos procedimentos, e isso nós fizemos, né? Criamos um escritório de gerenciamento de empreendimentos, né? A gente saiu dos contratos emergenciais, que são mais caros para a administração pública, normalmente, do que uma licitação normal, né? Então, nós fomos aperfeiçoando nossos contratos, aperfeiçoamos nosso controle, as entregas estão sendo muito melhores, e hoje nós entregamos, ano passado, 22 projetos ao todo de construção de IP4, de reformas, e esse ano está na nossa carteira entregar 40, né? Projetos desse. Então, e eu vou dizer, é capaz da gente entregar mais projetos ainda, porque desses 40, 23 já estão em ponto de bala, e nós ainda estamos em março. Então, é um trabalho árduo, um trabalho com muito esforço, mas é um trabalho em equipe, né? Então, na construção dessas IP4. As IP4 são portos relativamente pequenos, que é para atender ali as comunidades, né? O objetivo dele é um objetivo social, não é expressivamente um objetivo para cargas muito pesadas, em que pese precisar de carga para você levar para o município e sair, entrar e sair, mercadorias. A questão das dragagens também, nós temos hoje ali na região amazônica quatro contratos contratados, né, contratos em execução. A gente está em vias de celebrar agora o novo contrato do Rio Madeira. Aí, mais uns 10 dias no máximo, a gente já está assinando com a empresa vencedora, porque acabou o último ciclo agora. Nós temos lá no Taquari, Lagoa Mirim também está em processo licitatório. Quer dizer, tem um derrocamento ali do Pedral do Lourenço, que saiu ontem, ou foi antes de ontem, né? Foi ontem, né, Célio? A ASV, a Autorização de Supressão Vegetal. Então, tudo ok para a gente dar ordem de serviço ali para montar o canteiro de obras, né? E a gente também, além disso, a gente tem os nossos monitoramentos hidroviários, nossas contratações, em que pese a gente encontrar muita dificuldade para lidar com a questão dos estudos, né? Baixo incentivo mesmo, e a gente fica relutando, porque dados hidroviários eles não podem ser de 2, 3, 5 anos para cá. Eu preciso de décadas, de 2 décadas, pelo menos, para eu poder começar a prever direito o que vai acontecer ali no meu futuro, né? E aí a administração pública se antecipar, de modo que não prejudique as comunidades, as populações, as empresas,
que participam aquela rodovia, aquela hidrovia ou aquele rio naquela localidade. A gente sabe que os desafios são enormes, né? A gente tem o desafio ambiental, nós temos que superar. Já foi um grande apoio e incentivo do Congresso com a nova lei de licenciamento, né? A gente louva esse trabalho, sabe que não foi nada fácil para passar isso, né? A gente tem a questão, como o secretário Otto falou, a questão dos indígenas, né? A gente tem que dar um limite às atuações, porque não dá para a gente ficar sofrendo um transporte que é muito mais, que é sustentavelmente sustentável e muito mais ambientalmente correto do que os outros modos de transporte, né? A gente ficar com apenas 5% ali da matriz de transporte do país, né? Então, a nossa intenção é crescer, é expandir isso, para chegar nos 10%, 12%, né? E vamos trabalhando. A gente sabe também a questão orçamentária, como o secretário falou, batemos recordes ano passado de execução, né? E a gente espera que esse ano a gente torne a bater de novo o recorde. Mas, para isso, eu preciso ter o orçamento, porque senão também não me adianta, né? Então, e mais uma vez, eu queria aqui agradecer. Eu já vou, deputado Edinho, deputada Daniela, eu já vou pedindo licença, porque eu tenho um outro compromisso, como o secretário falou, e eu peço minhas excusas. A próxima vez eu venho. Eu garanto que eu fico até o horário do almoço, se preciso for, mas eu tenho que ir para um outro compromisso. Mas eu queria dizer que é louvável essa ação da Frenlog, porque a gente precisa disso. O parlamento, ele, além de ter a sua função típica, natural, que é de legislar, ele tem a sua função também o que eu vejo muitos dizendo, de fiscalizar. Mas o que a gente encontra, eu, pelo menos, lá no DENIT, tenho certeza que eu posso falar isso aqui também pelo secretário, é um apoio e contribuição às políticas públicas. Isso é o papel mais importante que a gente encontra. Então, trazer isso aqui, esse tema da hidrovia, dos nossos rios, a Balha, discutir, é extremamente relevante para a gente, cativante e emocionante. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, deputado. Bom dia, deputada. Deputada, a senhora trabalha também na comissão do PL 733, que é um assunto importante para todos nós aqui. Em algum momento, exatamente, vice-presidente, em algum momento, ANTAC se coloca à disposição para a gente poder ter uma conversa também sobre isso. Enfim, agradecer a oportunidade de estar aqui. No ano passado já teve um café com esse tema, eu estava aqui também, né? E dada a relevância desse tema, e a nossa ideia aqui é fazer uma coisa parecida que a gente fez no ano passado, que é a gente fazer uma apresentação aqui sobre como o ANTAC tem divulgado esse assunto das concessões, e aqui é de uma forma bem didática, que a gente desmistifica alguns discursos que a gente vem recebendo. Acho que tanto o Edmund como o Otto trouxe um pouco disso aqui. Mas, antes de tudo, eu queria enaltecer essa oportunidade, mais uma oportunidade de esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. É claro que aqui a gente prega para os convertidos, e aí, como diz o Otto, é importante a gente estar também em outros fóruns, né? O doutor Michel trouxe a questão do Estreito de Hormuz, né? E é interessante como essa situação está mostrando como o mundo está interconectado e como essas questões geopolíticas cada vez mais impactam a logística, o Brasil em especial. Semana passada eu estava no Rio de Janeiro e ouvindo uma breve apresentação do ex-ministro Pedro Malan, e ele dizia que, diante dessas incertezas, é fundamental que o Estado esteja preparado, né, para poder dar respostas e a gente manter a nossa infraestrutura e nossas instituições funcionando da melhor forma possível para que o país possa continuar desenvolvendo. Bom, o transporte aquaviário, a gente sabe, é o mais barato, né, em termos de custo, mais eficiente, né, além de ser mais eficiente, ele é mais barato mesmo, assim, né, o valor que a gente precisa dispor.
eu tenho dito, né, a BR-364, a duplicação de 113 quilômetros da 364 está custando algo em torno de 2,2 bilhões. Enquanto no Rio Madeira, nosso estudo de concessão indica 100 milhões de investimento para 1.100 quilômetros. 1.100 quilômetros, 100 milhões. Né? Enquanto a duplicação da 364, 113 quilômetros, 2,2 bilhões. Enfim, mas e o transporte aquaviário ele é não só eficiente, como o próprio setor privado já percebeu isso, e não é à toa que ele tem crescido ano a ano. Né? O crescimento da navegação interior ele é da ordem de 7,8% ao ano, em média, nos últimos 15 anos, sendo que no ano passado cresceu 19,7%, só no ano passado. Né? Mas, atualmente, ele é feito muito, a infraestrutura para isso viabilizar por meio do Estado, e aí foi importante o Denis estar aqui, e o Estado vai continuar sendo importante. Né? Mas qual é a questão? É que, da forma como é feito, primeiro, o Estado não vai ter as condições orçamentárias de lidar com isso sempre. Né? O espaço fiscal tem diminuído, como o Ed me trouxe. A gente tem um crescimento vegetativo das despesas obrigatórias e o que sobra para investimentos, que é discricionário, né? O montante discricionário tem cada vez mais sendo comprimido, então o Estado vai ter cada vez mais dificuldade de arcar ele mesmo com os investimentos. E daí a necessidade que o privado assuma. Né? Mas não só por isso também. A gente sabe que o privado vai trabalhar de uma forma mais profissional, mais eficiente, e dá um outro ponto que a gente precisa cada vez mais para o transporte aquaviário, mais previsibilidade, para que a carga possa escoar com mais garantia de que o transporte aquaviário vai funcionar da melhor forma possível. A gente precisa mudar a lógica da obra pública e do contrato administrativo para uma gestão, né, para uma gestão do serviço público, ou seja, em vez da gente contratar uma empresa que vá dragar o rio, a gente vai contratar uma empresa para gerir os serviços de navegação naquele curso de água. A gente entende que é a melhor forma de resolver os principais problemas que o transporte aquaviário tem encontrado, que é uma certa falta de previsibilidade, especialmente dada as secas, né, como a gente percebeu nos últimos anos na região norte. E também questões de segurança, por exemplo. Né? Vejam as rodovias como eram antes, né, cuidadas pelo DENIT, não só em termos de asfalto, mas também em termos de segurança, de atendimento ao usuário. Né? E a gente quer transpor essa lógica, que foi uma transformação no setor rodoviário, também para o setor hidroviário. E daí a ANTAC entra, né, para tentar, para a gente trabalhar com as concessões hidroviárias. A ANTAC, lá em 2023, ela preparou um plano geral de outorgas, em que ela definiu as hidrovias estratégicas para a gente poder avançar. E aí o Eduardo vai trazer aqui para a gente, de maneira geral, como é que essa questão está, mas queria, antes de passar a palavra para ele, dizer que estamos enfrentando, nesse momento, os principais desafios de comunicação e ambientais. Né? Numa conversa recente sobre o Tapajós, é impressionante realmente como ainda há um desconhecimento grande, né? Ainda dentro do governo também. Né? E a gente ouviu, por exemplo, as pessoas falam, olha, grandes empreendimentos como uma hidrovia do Rio Tapajós, a gente tem que se preocupar, porque vão vir milhares de trabalhadores para fazer as obras. Então, as pessoas elas estão associando a concessão da hidrovia a um grande empreendimento, tipo Belo Monte. Né? É esse tipo de racionalidade que as pessoas têm por desconhecimento. Né? Veja, os nossos estudos indicam que o Rio Tapajós ele é um rio que varia a sua largura, 1 quilômetro em alguns trechos, 2 quilômetros, 5 quilômetros, 18 quilômetros, mas o canal navegável é de 132 metros. Né? Quando a gente pega a massa de água toda do Rio Tapajós, apenas 2,7% da massa de água vai ser trajeto, vai ser aonde vai operar a concessionária. Isso não significa que tudo vai ser dragado, porque a dragagem é pontual nesse canal, que é apenas 2,7% da massa de água do Rio Tapajós. E as pessoas pensam que, numa retificação do rio, acho que elas imaginam uma coisa muito mais. Mas a gente não tem tido também oportunidade de falar, e aí isso aqui acaba sendo um ambiente para a gente tratar muito disso.
Queria terminar dizendo que talvez o nosso principal desafio, e talvez o que deveria ser o nosso principal aliado, é a questão ambiental, né? E aí, Otto, eu acho que o governo, nós, como governo, temos um desafio enorme, que é trazer os setores de meio ambiente do governo para o nosso lado, né? Convencê-los de que, ainda que haja algum impacto, porque impacto sempre há em qualquer atividade humana, essa saída é a saída mais sustentável que a gente tem para a infraestrutura, né? Claro, será feito todas as análises que precisam, mas, de fato, eles precisam compreender, né, o setor ambiental, que a saída hidroviária ela é uma saída pró-meio ambiente, não o contrário, como tem sido vendido. Mas deixa eu passar a palavra para o Eduardo, então, aqui, para ele apresentar como a gente tem divulgado essas questões. Bem, bom dia a todos. Vamos logo à apresentação, né? Eu sei que a gente está com a questão temporal aí um pouco apertada, né? Mas já apresentamos os mesmos slides, ou parte desses slides, ano passado. Essa apresentação ela foi ampliada justamente para tentar trazer mais questões e respostas às questões ambientais, às questões que os povos originários têm colocado. Então, talvez tenha novidades em relação ao conteúdo do ano passado. O próximo slide. Ah, está aqui já? Opa, maravilha. Perdão. Então, nós temos mais ou menos 20 perguntas e respostas. Eu não vou passar por todos pela questão do tempo, mas vou buscar os principais itens. O primeiro, né, tentar desmistificar que a concessão é uma privatização. Não, se trata de uma concessão conforme estipulado em lei, né? A concessão não é uma privatização, é transferência, não é a transferência permanente de um ativo para um privado, é a transferência temporária, condicional e pessoal, destinada ao vencedor do certame para exercer um serviço público. O que a gente quer, o que a gente tem desenhado é muito mais um projeto de gestão em que o Estado repassa para o ente privado a gestão dos serviços hidroviários dos trechos que nós selecionamos no Plano Geral de Outorgas, como disse nosso diretor Frederico. Então, concessão não é privatização. Juntando o conceito de concessão com o conceito de hidrovia, vamos chegar ao conceito de concessão de serviços hidroviários. Hidrovia, diferentemente do rio navegável é aquele rio naturalmente que permite a navegação comercial. A hidrovia já é um sistema de transporte, ou seja, existem intervenções necessárias para se fazer uma navegação plena, há uma gestão, essa gestão pode estar associada à comunicação, ao monitoramento do nível do rio, ao monitoramento ambiental. Então, a hidrovia é um sistema de transporte, como é o sistema rodoviário, ferroviário, planejado para atender uma específica demanda, né, com embarcação tipo, com questão de segurança bem atrelada. Então, as hidrovias, qual a diferença da hidrovia para um rio navegável? A hidrovia gera maior previsibilidade e segurança aos operadores. Então, é isso que, em muitos rios navegáveis, nós sentimos necessidade. E esse é um processo natural, né? O processo de erosão, de intemperismo, principalmente aqui na região tropical, né? Provoca uma sedimentação, erosão natural, o que obstrui o canal navegável. Então, o que nós buscamos é ter o canal desobstruído, né? Ou seja, com manutenção corrente. Ali uma figura mostrando a diferença de um rio não navegável, um rio naturalmente navegável e uma hidrovia, né? Você tem equipamentos, você tem algumas intervenções que vai permitir o fluxo das embarcações, dos usuários, de forma mais otimizada e racional. Quais os problemas de não se manter os canais navegáveis mantidos, né? Ou com manutenção em dia? Nós temos vários problemas de encalhes, né? De limitação à navegação plena. E complementando o que o Otto comentou no início, né? A questão do ganho social, dos investimentos, percebam que nós fizemos um recorte de notícias mostrando desde grandes cargueiros, né, navios de container, navios de passageiro encalhados por falta de manutenção do canal, e inclusive lanchas de pequeno porte. Então, não é apenas os usuários, os grandes usuários, os donos das cargas, grandes cargas, que sofrem com
com os problemas das estiagens e dos canais não mantidos. Mas a própria população, no seu dia, no dia a dia, no ir e vir, né? As lanchas de pequeno porte, navegação noturna. Então, aqui vários outros exemplos de encalhes. O desabastecimento que ocorreu em Manaus há 2 anos. Manaus, lembrando que Manaus é um hub regional. Se não chega carga, se não chega mantimentos, medicamentos em Manaus, imagina em São Paulo de Olivença, imagina em outros municípios como Coari, e toda a rede dos Solimões e do Rio Negro no estado do Amazonas. Então, é uma questão não apenas do transporte de grandes volumes, né, dos grandes usuários, mas de abastecimento regional. Quando a gente está falando de desenvolvimento regional, aqui na mesa também, né, hidrovia como um vetor de desenvolvimento regional, há de se pensar também na questão dos fluxos e do abastecimento para outras localidades. Então, aqui são alguns exemplos, né, dos problemas que nós temos, o Pedral do Lourenço, que já foi comentado, o que nós queremos, né, um canal bem delimitado, onde as empresas consigam trafegar e utilizar seus equipamentos de forma otimizada. O Brasil tem hidrovias, então, é a grande questão, né? Nós temos 20 mil quilômetros de rios economicamente navegados, mas isso não significa 20 mil quilômetros de hidrovias. Tá? Talvez tenhamos apenas 400 quilômetros de hidrovias plenas, né? No conceito técnico, seria o rio Tietê. Mas o nosso potencial seria, no mínimo, 42 mil quilômetros, que é o que prevê o Sistema Nacional de Viação, né? Com a lei de 1973. Então, chegando em resumo, o que é uma concessão hidroviária? É a designação, concessão dos serviços hidroviários, né? É a designação de uma entidade para prestar o serviço público de manutenção e gestão dos trechos hidroviários. Conforme a fala tanto do Dr. Frederico, do Dr. Otto, do Edme, a gente capta que as intervenções em hidrovias são mínimas, intervenções físicas, geralmente pontuais. O projeto de concessão de serviços hidroviários é muito mais um projeto de gestão e governança do ativo, que é a hidrovia, do que intervenção propriamente dita. A intervenção pode ocorrer no primeiro momento, como CAPEX, para estruturar a via e deixar ela plenamente, mas depois o OPEX tem se mostrado nos estudos que é um valor irrisório, né, perante todos os benefícios que os projetos têm mostrado. A concessão dos serviços hidroviários é a venda de um rio? Não, né? Conforme a Constituição, os rios não podem ser vendidos, eles não podem ser privatizados. O que nós estamos propondo é, considerando a lei do uso múltiplo das águas, em que existem vários usuários e cada usuário é uma camada, nós vamos pegar a camada dos serviços hidroviários e vamos atribuir temporariamente a uma entidade privada. Então, não é venda do rio, trata-se de captação de um parceiro, vamos falar assim, né? Os rios federais, sim, e os rios federais eles já são explorados comercialmente por entidades privadas. Basta lembrar os terminais privados que utilizam espelhos d'água, né, contratados a partir de cessão onerosa junto à Secretaria do Patrimônio da União. Isso também acontece com a pesca e com outros usos. Aqui o que o Dr. Frederico tinha mostrado, né, a correlação entre a massa de água do rio Tapajós e o canal navegável. Perceba que o canal navegável é mínimo, 132 metros pelos 300 quilômetros do trecho hidroviário. Dá 2,9, 2,80 e alguma coisa da massa de água total desse trecho. Então, e o uso da água ele é concomitante, ele não é um domínio único do concessionário. Então, por exemplo, um pescador vai poder atravessar o canal? Vai poder atravessar, seguindo as normas que a autoridade marítima determina. Aqui mais um exemplo do canal navegável, né, e o trecho no Tapajós, só para ilustrar. Aqui alguns problemas que a gente vê no modelo atual. Perdão. Então, bom dia aos deputados, parlamentares que acabaram de chegar. A gente estava começando...
Posso? Tá. Então, estávamos comentando aqui sobre os desafios do modelo atual, né? A questão já comentada pelo Edme sobre o orçamento, né? Os contratos que às vezes não são concatenados. Então, hoje existe, digamos, a previsibilidade desses contratos e tentar fazê-los funcionar de forma conjunta. Tudo isso fica superado quando temos uma figura concentrando todos esses esforços, né, de investimento, de manutenção e da gestão do ativo hidroviário. Aqui também a gente pode se achar interessante parar por aqui, mas eu acho que esse slide resume o que é o serviço prestado pelo concessionário, né? Vamos fugir daquela lógica apenas da dragagem, né? Saímos da gestão hidroviária pensando apenas na intervenção. A gente pensa em agregar outros serviços, como hidrografia, a batimetria do rio de forma constante. Isso gera previsibilidade para o usuário, e isso gera possibilidade que vários usuários utilizem da mesma carta náutica, dos mesmos inputs, para realizar o seu serviço, a navegação. Sabemos que os grandes players têm seus próprios equipamentos, mas os pequenos ainda não. Então, eles vão ter a mesma base. Auxílio à navegação, como balizamento, sinalização. Lógico, o ideal é ter todos esses equipamentos eletrônicos, né, sem prejudicar, por exemplo, a paisagem. Uma das questões que são discutidas pelos povos tradicionais em frente à minha aldeia vai ter uma boia gigante. É possível contornar essa questão com balizamento e sinalização eletrônico. Gestão do tráfego com o sistema VTS ou VTMS, a depender da localidade. Isso vai permitir um controle maior por parte da Marinha, da Polícia Federal, das entidades de segurança e também Receita, a própria ANTAC com a sua fiscalização, a dragagem quando necessário, derrocamento apenas quando necessário, as instalações portuárias de pequeno porte em trechos em que elas são já existentes. O concessionário vai captar essas infraestruturas, vai manter, vai aperfeiçoar e vai prestar serviços, disponibilizar gratuitamente à população, os ribeirinhos que utilizam. A questão da gestão ambiental, porque costumo falar que o principal substrato da hidrovia é água. Se não temos água, não tem hidrovia. Então, é importante ter, por exemplo, projetos relacionados às nascentes, às encostas. Então, isso pode ser plenamente atribuído ao concessionário. E apoio aos serviços os órgãos de segurança. Tá? Otto, deputado, fico à disposição se quiserem que eu vá repassando mais itens. Tá? Então, por exemplo, quais serão os ganhos efetivos aos usuários? Ganhos relacionados à hidrografia, à segurança, ao canal navegável desobstruído, né? Sim, ela está disponível, tá. Tem acesso a todas as questões e respostas, é muita coisa, né? A gente tenta explicar em poucos slides todos os nossos projetos, é uma missão meio ingrata, né? Por exemplo, o projeto Tocantins são mais de 500 páginas cada caderno, são 8 cadernos, tá? Mas fica à disposição. Muito bem. Mais alguém da TAC? Eu só gostaria, Otto, que você tocasse um pouquinho no assunto da 8169, porque realmente a gente tem tido vários problemas com a infraestrutura em função dela. A falta de regulação, ou mesmo, se é o caso, do Brasil continuar sendo signatário disso. Então, obrigado, Gisualdo. Muito rapidamente, já respondo a questão da 8169, do que a gente está planejando fazer, mas só primeiro, agregar só mais um ponto, acho que é muito importante na apresentação sempre brilhante do Eduardo. Tudo isso que foi apresentado aqui, que está previsto dentro do pacote de serviços que a gente chama nas concessões, primeiro, vai ser de graça para quem mais precisa na ponta, para os ribeirinhos, esse aqui. Então, isso é muito importante, que existe uma fala em alguns atores falando, vai aumentar muito, e inclusive os pescadores não vão poder mais ter acesso ao rio, vão pagar por isso. Então, tudo isso que a gente está desenhando vai ser de graça para passageiros, ribeirinhos, indígenas, pescadores, ou seja, embarcações menores. Óbvio que nada é de graça na vida, mas a intenção é que as grandes embarcações paguem tarifa para utilizar esses serviços, só que os estudos que a gente está construindo, realizando,
o valor da tarifa está ficando muito baixo. Alguns falam que ficaria R$ 35 por tonelada. Na verdade, está ficando em torno de R$ 2,00. R$ 2,00. A gente tem ouvido que até $1 por tonelada seria eficiente. Está ficando R$ 2,00 por tonelada. Então, repito, está muito barato. E pelos estudos que a gente está desenvolvendo, com apoio da ANTAC, apoio da InfraSA e do BNDES, na verdade, o custo está tão baixo que o custo do frete, o preço do frete vai cair. Por quê? Porque a hidrovia vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias do ano, vai ter previsibilidade. Hoje que tem muito, infelizmente, roubo de cargas. Então, como os senhores viram aqui, vai ter tecnologia implantada lá que vai facilitar. O concessionário vai ter gestão de todas as embarcações que passam por lá e passar as informações para todos os órgãos de segurança pública. Isso é inteligência na veia. Então, é só para reforçar a importância dessa agenda, porque por isso que a gente entende que isso aqui vai ser uma virada de chave para o desenvolvimento das hidrovias no Brasil. Hoje ninguém discute mais no Brasil a diferença de uma concessão rodoviária e uma rodovia pública, de um aeroporto público com um aeroporto concedido. Então, é o que eu tenho falado, a gente vai fazer, só que é questão de tempo. Cabe a todos nós aqui avançarmos juntos para a gente acelerar o máximo possível, para a gente sair com as primeiras concessões hidroviárias. Então, por isso, e aí, de novo, agradeço, Gesualdo, pela BTP, mas várias associações têm nos procurado, depois do que aconteceu lá em Santarém, para a gente, eu tenho falado do lado cheio do copo. A sociedade, acho que está se mobilizando, diversos atores, porque todo mundo estava olhando o que estava acontecendo lá em Santarém, ninguém fazendo nada, e aconteceu, de fato, chegou num ponto incontrolável, uma mobilização que começou com 200 pessoas, terminou com mais de 2.000 pessoas. Isso, muitas mulheres, crianças, e, de fato, me parece que foi a melhor decisão naquele momento. Perdemos o controle como Estado. E aí eu estou falando governo federal, governo estadual, Ministério Público, Judiciário, etc. Mas a gente precisa, nesse desafio da comunicação, por isso que, de novo, agradeço a participação hoje, porque isso aqui a gente precisa que todos nos ajudem a comunicar sobre isso e me coloco à disposição para conversar com todos. E a gente precisa muito da ajuda do parlamento, porque muitos desses projetos a gente precisa demonstrar para os parlamentares, porque a gente está, acho que o Eduardo não passou, mas só para finalizar aqui, se me permitir, Fred, mas os projetos que a gente tem hoje estudando de concessões são aqueles estratégicos que foram propostos no Plano Geral de Outorgas pela ANTAC, que são, primeiro, Madeira, a gente fala hidrovia verde, que é de Manaus até a Foz do Amazonas, então no Rio Amazonas, Tocantins, Tapajós, Paraguai, Lagoa Mirim, acho que falei todos, né? Pronto, está aqui na tela. O primeiro é o Amazonas, que é de Manaus até a Barra Norte, Tapajós, Paraguai é o mais avançado, inclusive já está no TCU. Nesse momento a gente está, na verdade, fazendo uma discussão com os países Paraguai e Bolívia, porque como é um rio que passa o trecho passa por 3 países, a gente precisa fazer um acordo, uma governança entre os 3 países. E muito em breve deverá vir aqui para o Congresso, porque tem que ser aprovado um acordo trinacional para dar segurança jurídica para essa concessão do Paraguai. Então, a gente pretende mandar ainda no primeiro semestre aqui para o Parlamento, porque provavelmente tem que ser aprovado, né, como é um acordo com outros países, tem que passar pelo Parlamento. E estamos com a hidrovia do Madeira, os estudos estão prontos, a gente já fez uma tomada de subsídios e a gente pretende em breve abrir uma consulta pública. Então, esse aqui é muito importante, está pronto o estudo, para a gente apresentar para a sociedade os benefícios lá para o Rio Madeira. Lagoa Mirim, a gente deve abrir a consulta pública agora em abril, e, por fim, Tocantins, junto com Tapajós, que estão sendo construídos. A intenção é concluir esses estudos, provavelmente entre o final desse primeiro semestre e início do próximo semestre. Mas isso que o diretor Fred tem colocado. A gente, por um lado, a gente tem, infelizmente, atrasou no nosso cronograma original, mas todos que lidam com infraestrutura sabem que tem que ser feito com bastante tecnicidade, com bastante calma, muito diálogo. Então, a gente quer aproveitar esse ano, é um ano eleitoral, é um ano importante, para a gente terminar os estudos e, começando um próximo mandato, ano que vem, a gente ter todos os estudos prontos para, aí sim, efetivamente avançar com todos os projetos. A gente está falando de projetos de 20, 30 anos. Então, infelizmente, atrasou alguns meses, mas o importante é a gente fazer com muita segurança jurídica. E aí, no ponto que o Gesualdo me pediu, que é bem importante, que talvez
é um ponto que não é só para o setor hidroviário, isso está assolando todos os grandes empreendimentos de infraestrutura no Brasil, que é a OIT 169, que é um acordo, né, uma convenção que o Brasil assinou no final da década de 90, em que a gente se compromete como país de fazer a consulta livre, prévia informada, com as comunidades, principalmente indígenas e quilombolas, que eventualmente são afetados por uma infraestrutura. Então, esse, obviamente, é um tema importante, o Brasil é signatário. O grande problema hoje é que não está regulamentado como fazer essa consulta. A gente vai fazer a consulta com todos os povos? Porque hoje em dia, inclusive, ontem a gente estava fazendo uma reunião importante, inclusive com o escritório da OIT, que fica aqui em Brasília, e já tem chegado, e aí via judicializações, questionamentos via Ministério Público, que não adianta ouvir apenas, consultar apenas os indígenas e quilombolas, mas consultar também pescadores, também ribeirinhos. E aí o problema é a imprevisibilidade. Outro ponto importante, a gente tem que consultar as pessoas que ficam a 2 quilômetros da intervenção, ou a 5, ou a 10, ou a 30. A gente tem recebido demanda de povos que deveriam ser consultados que ficam a 50 quilômetros daquele pontinho que o Ed me colocou, de uma dragagem que vai ser feita no meio do rio, de um rio de 300 quilômetros, tem que consultar povos que ficam a 50 quilômetros. Será que é isso mesmo? E aí, outro ponto, uma coisa é consultar, outro ponto é atender às exigências. Obviamente virão exigências, demandas. Então, aí, por isso que a gente, aí já adiantando na sua pergunta, Gesualdo, que é bem importante, eu entendo, e obviamente o parlamento é muito importante para nos ajudar nessa discussão, porque isso está gerando muita imprevisibilidade, muita judicialização em vários empreendimentos. Aí falamos da Ferrogrão, BR-319, agora está tendo ameaças lá no Porto de São Sebastião, na área de Minas e Energia também, de empreendimentos de linhas de transmissão de energia, petróleo e gás, margem equatorial. Ou seja, se a gente como Brasil, como Estado, não avançar nessa discussão, isso pode gerar uma imprevisibilidade, já está gerando, para investidores estrangeiros, investidores brasileiros, privados, querendo investir na nossa infraestrutura. Então, a gente está trabalhando, primeiro, numa aproximação com o escritório da OIT, para até trazer legitimidade. Porque já que, ok, no caso do Tapajós, existe um compromisso nosso, né, realizado pelo ministro Boulos, durante a COP30, da gente fazer a consulta livre, prévia informada, lá para o Tapajós. Vamos fazer. Só que vamos fazer, então, todos juntos, porque a minha preocupação é a gente começar a fazer. A gente está estimando, por baixo, 30 milhões de reais para fazer a consulta. Aí vou repetir. No caso do estudo do Madeira ou do Paraguai, que já está avançado, no Paraguai, durante 20 anos, a gente está prevendo só 43 milhões de reais de investimento nos primeiros 3 anos e depois 15 milhões por ano. E detalhe, 40% disso é só investimento relacionado a monitoramento ambiental. Ou seja, quando a gente recebe críticas contra a concessão do Paraguai, que vai atrapalhar o meio ambiente, é o contrário. 40%, vou falar de novo, 40% do que está previsto na concessão do Paraguai são só investimentos relacionados a questões ambientais. Então vale muito mais a pena ter a concessão do que não ter a concessão. Mas o ponto é, se no Paraguai a gente está prevendo 40 milhões e 15 por ano, só para consultar as comunidades em volta do Tapajós, que são 280 quilômetros, a gente está estimando 30 milhões de reais. Só consultar. Repito, imagina o que virá de demanda depois da consulta. Então, de fato, a gente precisa, como país... Desculpa perguntar, o que é tão caro numa consulta dessa? Está um pouco exagerado. Perfeito, excelente pergunta. Exagerado. Qual o ponto? Primeiro, não existe hoje protocolo claro. Quando a gente vai fazer a consulta com uma comunidade, lá no Tapajós, por exemplo, a gente está mapeando, temos mapeado pelo menos 14 comunidades indígenas. Mas, então, e cada comunidade tem um protocolo de consulta diferente. Aí, por exemplo, isso é muito caro, porque para cada consulta dessa, para cada comunidade, está previsto 5 tentativas de consultas. Para fazer uma consulta, eles pedem, a gente tem que pagar combustível, eles demandam uma série de investimento para fazer uma consulta. São 5 para tentar fazer a primeira reunião, para depois ouvir todos os atores. Então, esse é um dos problemas, deputado, porque hoje não está regulamentado a 8169, a gente não tem clareza. Quais são os atores que têm que ser consultados? Qual que é a distância do empreendimento que tem que ser consultado?
Como que é a forma de consulta? Se é só fazer uma visita, 2, 3 ou 5? A gente está prevendo como premissa 5 para cada comunidade. E depois de consultar, tem que aguardar eles analisarem. Cada tribo tem uma legitimidade e uma governança diferente. Tem tribo que o cacique ele fala em nome de todos. Tem tribo que o cacique não fala em nome de todos. Tem que aguardar eles irem lá na tribo, abrir para todos se manifestarem e depois voltar e eles falarem o que eles querem. Então, essa é a imprevisibilidade, porque a gente não tem clareza de custo e tempo. Assim, você está falando de 14 comunidades, você está falando de 2 milhões por consulta, está falando de 5 consultas, você está falando de 400 mil por ocorrência. Sim. É um absurdo. É isso. Mas, perfeito. Só um absurdo. É isso. 400 mil por cada ocorrência. É isso. Mas é por isso que eu estou falando para o senhor. Eu estou colocando aqui para a gente juntos construir, a nossa intenção é fazer em conjunto com a OIT, para dar legitimidade. A ideia é contratar uma consultoria especializada, agora em abril, virar um especialista da Bolívia, que tem experiência. A Colômbia parece que tem boas experiências em implementação da OIT 169, eles já fizeram a regulamentação lá. Então esse é um ponto que a gente tem que trazer para o nosso país e construir juntos. Acho que o parlamento pode contribuir bastante para a gente construir isso, mas isso é uma construção coletiva. A gente tem que envolver, obviamente, as comunidades indígenas, quilombolas, né, os ministérios envolvidos. Aqui dentro de casa, dentro do governo federal, é um tema que a gente tem levado para a Secretaria-Geral da Presidência da República, Ministério de Povos Indígenas, Ministério do Meio Ambiente, dentre outros ministérios. Mas o senhor tem toda a razão, é caríssimo. Não está fechado o número, mas é um absurdo mesmo. É um absurdo. Óbvio que está em construção, mas é só para dizer, Josualdo, que é um tema que a gente precisa se debruçar como país, porque isso está impactando vários empreendimentos. Não estou falando mais de hidrovia apenas, não. Estou falando de todos os grandes empreendimentos de infraestrutura do país. É isso, mas temos que avançar nessa tratativa e, com certeza, o parlamento pode nos ajudar bastante nessa iniciativa. Parabéns aí. Concordância e discordância faz falta, faz parte, desculpa. Mas vamos ouvir agora a nossa deputada Daniela Rainer, que também tem compromisso, aquilo que o Gesualdo, nosso presidente do BL, falou no início, que os parlamentares vão passando aqui, 15, 20 minutos. Né? Então, com a palavra, a nossa deputada Daniela Rainer, que também ela é nossa coordenadora de portos e hidrovias. Hidrovias, momentaneamente, que nós vamos criar mais uma Câmara Temática de Hidrovias, né? Mas ela é uma deputada também atuante aqui, como é o Júlio Lopes, um grande parlamentar que nós temos, e temos orgulho, inclusive, da amizade que nos une. Obrigada, deputado Edinho. Cumprimento a todos que abrilhantam essa mesa hoje, que nos acompanham aqui em mais esse Café da Manhã da Frenlodge. Quero cumprimentar os colegas deputados, o deputado Júlio, senadores, todos os amigos que fazem parte do governo também, em nome do secretário de Portos e Hidrovias. Eu estava brincando aqui com o Gesualdo, que é o nosso braço forte aqui, que nos dá todo o apoio, né, para diversos temas, né, portos, aeroportos, hidrovias, em todas as frentes e comissões que a gente faz parte, ele se permitir que divida a Câmara, né, de Portos e Hidrovias, eu vou fazer minhas exigências, sempre que se faz alguma consulta, vem as exigências, né? Mas, com certeza, o que a gente busca aqui na frente é tornar o nosso trabalho cada vez mais eficiente, chegar às soluções necessárias, né? Quando se fala em, como o senhor falou, secretário, é um problema de Brasil, é algo que o Brasil tem que se movimentar enquanto país, e aí eu vou finalizar minha fala falando nisso, né? Não querendo ser repetitiva aqui, mas como todos já falaram, né, a gente não aproveita quase nada do nosso potencial no modal de hidrovias, né, e a gente acaba focando os recursos do Brasil, né, o Brasil acaba focando os seus recursos no modal de transporte mais caro que existe, que é o rodoviário, né. Nós tivemos agora há pouco uma atuação muito forte da Frenlodge, onde nós conseguimos colocar as ferrovias, os investimentos em ferrovias no Fundo Clima,
que muito se fala, muito se discute, muito se busca as alternativas, como é que a gente vai fazer, mas a gente tem buscado aqui soluções práticas, efetivas, que realmente vão responder aquilo que a sociedade espera, que o setor produtivo espera, e que o desenvolvimento do nosso país como um todo, não só do investidor, não só de quem faz essa máquina girar, que é o setor produtivo, mas também do povo que está ali, desde os ribeirinhos, enfim, todo o povo brasileiro, vamos falar assim. Mas eu acho que a gente está num divisor de águas. Algum tempo atrás não, a gente tem erros clássicos na história, com certeza, né? E talvez por isso a nossa legislação ambiental seja tão dura, mas não é só a legislação ambiental. O Brasil é um país que sofre demasiado com excesso de exigências, com excesso de tributação. Nenhum lugar do mundo tem a carga que nós temos, tributária, trabalhista, de sanidade, enfim. Isso nos traz uma excelência diferenciada, mas isso também precisa ser reconhecido e precisa ser aplaudido e precisa entrar no menu, digamos assim, como uma segurança, né? E quando a gente fala nesse momento de transição que a gente está passando, e em logística especialmente, a gente tem que considerar que nós não vamos cometer os erros do passado. Nós vamos tudo que vai ser feito a partir de agora vai ser feito com sustentabilidade. E volto a dizer, está aí a regra dura, rígida, que às vezes até inviabiliza muitos negócios e que vai ser seguida. E os órgãos ambientais precisam compreender isso também para que a gente possa crescer e desenvolver. Cada vez mais, porque somos uma grande potência, todo mundo sabe disso, né? Agora, outro tema que os senhores comentaram, a questão da comunicação, né? E trouxemos de volta toda aquela questão da Cargill e tal. Ali ficou claro duas coisas, na minha modesta opinião. A comunicação falhou. Aí deixa eu achar a melhor forma de colocar o meu raciocínio aqui. Quando o senhor diz que perdeu-se o controle, eu acho que ali está a resposta. A gente não pode perder o controle. E eu vou trazer de volta um tema que eu falei na reunião passada, quando o pessoal da Cargill esteve aqui conosco. Eu citei como exemplo o que o governo do Estado de Santa Catarina está fazendo na questão das reintegrações de posse. Esbulho possessório é crime. E as nossas polícias lá em Santa Catarina retiram imediatamente, porque está acontecendo um crime e a lei diz que deve cessar o crime. Então, lá já é assim. E a gente está trabalhando na legislação aqui. Eu já fiz dois requerimentos desde a audiência passada, desde o nosso café da manhã passado aqui, para agilizar esses processos, para que isso valha em torno do Brasil. Mas isso, acima de tudo, é uma questão administrativa. Aqui está acontecendo um crime, ele vai cessar, e ou seja, sem força ou com força. Mas o fato é que nós precisamos restabelecer a lei e a ordem no país. Agora, ficou muito claro ali nessa questão da Cargill, foram 35 dias de paralisação, né? Os estragos foram inenarráveis. Eu acho que até agora não conseguiram apurar, e o lucro cessante, só o tempo que vai dizer. E isso é em prejuízo de todo o país. Então, o que a gente compreende, né, a partir dali? Faltou dizer o que é que vale, e isso vale para o Brasil inteiro. A gente entende que cada comunidade tem as suas regras, mas na minha tribo, como Daniela, como cidadã, no meu condomínio, no meu prédio, também tem as minhas regras. A gente sabe as peculiaridades, né, da população indígena do país, enfim, mas nós vivemos num país que tem uma lei a ser cumprida por todos e não é fácil, não tem a fórmula mágica, mas eu acho que a gente não pode perder a lei e a ordem, né? E aí, agora, finalizando, eu vou entrar na fala dos senhores, né, quando disseram que é algo que o Brasil tem que se movimentar nesse sentido. E o que nós esperamos, né, dessas conversas e nesse momento é realmente que a gente consiga unir o executivo, o legislativo, todos os órgãos, para que a gente possa chegar num consenso. E eu vou deixar uma proposta para o senhor aqui, em nome da FRENLOGE, né, em nome do IBL também, nós, deputados,
Eu proponho que a gente, para facilitar esse processo, que parece ser extremamente oneroso, moroso, e, como o senhor disse, não se sabe como fazer, né? Eu sou advogada e sou bastante objetiva, né? As audiências públicas, né? A oitiva pública, a oitiva dos interesses de cada ente envolvido, basta que ela seja pública, tenha fé pública e que cada um possa expressar, e a lei vale para todos, né? Então, o que eu proponho fazer? Unirmos os nossos esforços enquanto FRENLOGE, enquanto Câmara de Deputados, e eu proponho fazer uma audiência pública na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, que eu faço parte, que trata de todos esses temas, para que a gente possa trazer os interessados, a gente pode fazer visitas técnicas, inclusive, para que a gente possa botar para andar esse processo, porque eu acho que a gente já perdeu muito tempo, né? E o tema hidrovias, ele atende toda a pauta global, que eu não gosto de usar esse termo, mas atende de forma objetiva, sem mimimi. É o transporte mais econômico que existe, é o transporte que tem menos impacto ambiental, e o que nós temos que fazer é aquilo que o senhor disse. Como é que o senhor falou? Está quase catequizando, né? Está evangelizando. Levando a verdade para as pessoas, explicando como elas serão beneficiadas disso, entendendo as necessidades de cada um deles também, porque eles precisam de mantimentos. Nós precisamos dessas hidrovias para a logística nacional, mas eles precisam de suprimentos. Se não tiver, muitos lugares não existe outro meio de levar suprimentos, é sobrevivência. Então, eu deixo essa proposta, a gente pode encaminhar, né, nesse sentido, para que a gente realmente possa dar encaminhamentos objetivos, agilizar esses processos e tornar eles menos onerosos. Ouvindo as partes dentro da comissão, se possível, se necessário for, podemos fazer visitas técnicas em loco também, né? E o objetivo é realmente otimizar os processos, né? Dar mais celeridade, otimizar tudo e nos tornarmos um país eficiente, né? Porque, infelizmente, o Brasil ele perde muito em burocracia, perde muito em proclamas que muitas vezes não nos levarão a nada, e a gente desperdiça as nossas melhores energias na burocracia, em vez de desenvolvimento econômico, sustentável, humano, que é uma cadeia virtuosa, né? Nós temos que transformar esse ciclo desvirtuado, digamos assim, num ciclo virtuoso, né? Então, a minha proposta, né, com a ajuda de todos os senhores, deputado Júlio, senadores, senadora, o Gesualdo está aqui também, deputado Edinho, para que a gente realmente possa melhorar esse processo da agilidade e tirar as coisas do papel, né? Eu estou no meu primeiro mandato de deputada federal e há um ano, eu acho que à frente da Câmara Técnica, né, deputado Edinho, e eu me sinto muito feliz aqui na FRENLOGE, porque muitas das coisas que nós falamos aqui, como a questão do Pedral de Lourenço, como a questão das ferrovias agora que a gente falou, muitas coisas saíram do papel, coisas que há anos a gente ouve falar. E a gente tem pressa também, né? Porque eu não vou ser deputada de carreira, eu não vou ficar aqui a minha vida inteira, né? E enquanto eu estiver aqui, eu acho que a gente tem que botar realmente as coisas para andar, e eu fico muito feliz que a gente tem conseguido aqui dentro da FRENLOGE resolver muitos dos problemas, e eu espero que esse seja mais um que a gente possa efetivamente tirar do papel e fazer acontecer. Tá? Eu estou à disposição, meu gabinete também está à disposição, e muito obrigada. E eu vou pedir licença para os senhores, que eu já tenho vou ficar mais um pouquinho aqui, mas eu tenho uma agenda em seguida. Eu acho que eu ainda fico bastante, né, Gesualdo? Mas essa nossa vida é meio que de pipoquinha, né? Fica para cá e para lá. Tá? Muito obrigada. Obrigado, deputada. Eu vou pedir a Rebeca, que é a diretora executiva do IBL, não é fala não. Vou pedir a Rebeca para fazer essa intermediação, deputada, entre a senhora e o Otton, para a gente viabilizar a estruturação disso aí, para fazer essa audiência com relação ao IT 169 e a questão hidroviária. Obrigado.
Parabéns. Então, só uma palavrinha que a senadora tem que sair também, bem rapidinho, pode ser. Pleno acordo aqui, vamos conceder essas... Não é mesmo, querido? Eu estou de pleno acordo aqui, eu só posso dizer que nós temos que, como a deputada colocou, urgência, 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 urgência. Vamos conceder essas hidrovias o mais rapidamente possível. Valeu, Júlio. Obrigado, deputado Júlio, é um dos deputados atuantes aqui do Congresso e parceiro nosso. Temos a honra aqui também de receber a nossa senadora, Roberta Ascioli, de Rondônia, Roraima, desculpa, né? E que ontem eu vi ela atuando lá, até presidindo o Senado ontem no plenário, eu fui rodando aí nos plenários, né, da Câmara e do Senado. Passo a palavra, então, para a senadora Roberta e dizer que eu cochichava aqui com ela que a FRELOG e IBL estarão à disposição, né, de qualquer reivindicação dos parlamentares aqui, não será diferente com Vossa Excelência. Obrigada, bom dia a todos. Eu estou senadora há mais ou menos 14 dias e é um assunto que interessa, né, ao Estado de Roraima, então me coloco à disposição para debruçar sobre esse assunto que eu acredito que vai melhorar muito. Nós temos lá o IP4, no município de Caracaraí, né? Então, eu já vou adiantar que eu pretendo fazer um levantamento de como está essa situação lá. E, mais uma vez, me coloco à disposição para ajudar, tá? Para votar, né? Para ser parceira aí no que for necessário. A gente já viu que tem várias questões que invisibiliza, né, essa questão das hidrovias, mas eu acredito que aqui tem pessoas que estão dispostas, né, a fazer isso funcionar. E é isso. Mais uma vez, me coloco à disposição. Depois a gente marca para sentar. E vocês me colocar a par de tudo que está acontecendo. E meu muito obrigada a todos. Obrigada pelo convite. E muito me coloco à disposição aí para vocês. Obrigada. Valeu. Agradecer a presença e sempre à disposição. Bom, nos colocamos aí à disposição para alguém mais que quiser se manifestar. E o senador Wellington Fagundes deu aqui um lembrete pedindo excusas da ausência dele aqui. Havia combinado comigo, o Oswaldo Fernando, que ele estaria aqui, mas, coincidentemente, está vendo a CPI do crime organizado e ele é membro lá. E também, coincidentemente, mais uma vez, é membro da CPI. Bem lembrado, Oswaldo. E são os cuidados que quem fala tem que ter, né? E ele pediu que justificasse aqui que ele está acompanhando lá, mas ele viria aqui mesmo assim, mesmo como membro, né? Mas está depondo lá o ex-governador do Mato Grosso, Pedro Taques, e ele, como membro, não se sentiu à vontade de se retirar de lá. Mas ele disse que a hora que nós encerrássemos aqui, o Fernando está tentando organizar um outro espaço aqui, em seguida, para ele nos receber imediatamente. E também já conversei com o nosso diretor-geral da ANTAC para participar aí conosco. É um convite que nós estamos fazendo. Mais alguém gostaria de se manifestar? Bem, senhores, eu já tenho cadeira cativa aqui, né? Hoje, eu sou diretor executivo da ADECOM, que é a Agência de Desenvolvimento Sustentável das Hidrovias dos Corredores de Exportação. E nós trabalhamos já há muito tempo. Nós temos 2 grandes eventos, que é o Café Hidroviário e o Diálogos Hidroviáveis da ADECOM. Fizemos o Café Hidroviário lá em Porto Velho, ocasião em que pudemos desmistificar junto à população a questão da concessão dos serviços hidroviários. Existe uma força política contrária, tanto em Rondônia quanto no Amazonas. Nós não temos sentido isso no Pará. Então, nós temos que trabalhar esse lado político para quebrar essa resistência.
não é? E me parece que é mais teimosia do que falta de conhecimento. Então, nós precisamos mudar isso, né? Nós temos um senador que sempre está conosco aqui e ele não quer entender. Ele chega a falar coisas que não existem, não vou comentar isso agora, mas nós precisamos traçar estratégias para que nós possamos levar aos parlamentares, principalmente daquela região, a importância que tem da concessão dos serviços hidroviários. Nós não podemos ficar na mão do DENIT para resolver esse tipo de coisa. Porque o DENIT tem suas limitações. Limitação financeira, limitação de licitações. Ele licita e o primeiro colocado, o segundo recorre, e aí perde-se tempo, e vão-se meses e vão-se anos. Então, nós não podemos mais ficar desse jeito. Quando essa situação ela se agravou com o verão amazônico. Quando o verão amazônico agravou-se esse problema. Antes não tinha isso. Quando nós vemos a situação de 23, 24, é que isso aí ficou à tona, né? Paralisou a navegação para Manaus, tivemos problemas de paralisar a navegação no Madeira. Então, já foi bem dito aqui pelo Eduardo, pelo Frederico, pelo Otto, pelo Edme, a interferência é mínima. É mínima numa massa d'água dessa. 2,8% da massa de água que vai ser interferida. Então, nós precisamos trabalhar melhor a nossa comunicação, né? E a nossa comunicação não é só para fora, não. Nós temos que comunicar aqui dentro da casa. Nós temos que comunicar na Câmara, no Senado, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Eu acho que a iniciativa da deputada é muito importante, da deputada Daniela, que é fazer essa audiência pública, mas nós não podemos ficar só nisso. Nós temos que criar um grupo entre as entidades, mais o governo, e montar uma estratégia de comunicação junto aos parlamentares. Porque, vejam só, hoje nós estamos no café com os parlamentares. Nós tivemos 3 parlamentares aqui, né? Quantos ainda faltam ouvir o que nós falamos aqui? Então, acho que nós temos que levar o conhecimento técnico da ANTAC, a vontade política do Ministério de Portos e Aeroportos, da Secretaria Nacional de Hidrovias, para que nós possamos levar esse conhecimento aos deputados, aos senadores e, principalmente, aos chefes de gabinetes deles. Porque são os chefes de gabinetes que falam no ouvido do senador ou do deputado. Se nós ficarmos também só com o deputado tem 1000 coisas para ouvir. Então, nós temos que trabalhar as assessorias deles para que a gente consiga ter êxito nisso. Muito obrigado. Só lembrando, Edeon, que se discute aqui depois, né, a Frenlog, através da Frenlog, procura passar isso a todos os membros da frente. Aliás, todos tomam conhecimento. Todos tomam conhecimento. Bem, vou ser bem rápido aqui. Queria retomar, lembrando o dia que nós tivemos aqui a Cargill, aqui presente. E aqui a gente sabe as dificuldades que o servidor público, que as entidades têm para agir. Já da outra vez eu tenho dito isso, eu acho que nesse momento a responsabilidade está muito mais do nosso lado do que na ANTAC, na Secretaria de Hidrovias, do DENIT. Eu acho que cabe a nós, entidades, como disse o Edeon, e a sociedade organizada, fazer as coisas acontecerem. Primeiro, quando foi dito aqui que perdeu-se o controle, na verdade, e isso não é responsabilidade de quem está aqui, das entidades que aqui estão, na verdade, houve omissão do Estado. Nós ouvimos aqui na outra reunião, havia 2 liminares do Poder Judiciário, quando ainda
havia controle, porque ainda não havia invasão no terminal, e o Estado foi omisso, não agiu. O Estado desrespeitou, inclusive, decisão judicial, e, portanto, isso precisa, é isso que nós pedimos da outra vez, aí sim, precisa barulho. Os parlamentares precisam ecoar isso no parlamento, desse desrespeito à ordem judicial. Porque são essas coisas que dão causa. Né? Nós estamos tratando da doença, mas nós estamos tratando aqui, tentando tomar remédios para dor de cabeça. Nós temos que ver por que chegou naquele ponto. Então, omissão, né? Foi a primeira coisa. Segunda coisa, a questão de, precisamos ter um problema de comunicação? Temos, sim, né? Porém, nós temos que ter clareza de que uma boa parcela dos opositores não é esclarecimento racional que vai resolver. É problema ideológico e problema de falar, não, aqui e não vou mudar. Né? Então, eu queria sugerir, depois, Gesualdo, que nós tentássemos estudar um evento voltado só à OIT 169, um evento promovido pelo IBL com os parlamentares, só sobre OIT 169. Por quê? Vimos aqui o desafio do Otto sobre a consulta pública. Como não temos regulamentação, e eu tenho insistido, a OIT 169 ou se regulamenta ou se faz um movimento para o Brasil sair dela. Porque os países que nos cobram o cumprimento da OIT 169, a grande maioria deles não assinaram a OIT 169. Né? E nós, no Brasil, que estamos sofrendo as consequências, sequer regulamentamos. Então, minha sugestão, Otto, é que a gente não desenvolva nenhuma ação de consultas antes de regulamentar. E eu, ouvindo o que já foi dito aqui, a forma de consulta, a legislação brasileira já prevê como é que funciona a audiência pública. Com todo respeito, acho que nós temos na regulamentação da 169 colocar claramente os regramentos da legislação atual sobre consulta. Por que é que nós temos que ficar criando uma série de novas condicionantes? Porque, como diz, por que precisam ter 5 audiências? Por quê? Eu entendo até, Otto, porque como não há regulamentação, vou fazer um monte. Não, vamos regulamentar. Então, acho que queria sugerir, Gesualdo, por favor, que fizéssemos um evento. Nós temos que resolver, porque essa é a causa raiz de todos os problemas. OIT 169 ou não está regulamentada, ou a gente, se não regulamenta, se busque claramente que o Brasil tem um movimento para, na próxima janela, pedir a saída, que é de 10 em 10 anos, né? Mas que pelo menos tenhamos a regulamentação até lá, alguma coisa assim, para que não façamos nenhum movimento sem a regulamentação, porque senão nós vamos criar precedente. Se nós adotarmos o critério de que esse tipo de consulta são 5 audiências, não vai tirar mais isso depois. Então, minha sugestão, regrar antes de agir e regrar sem inventar coisa nova. Como é que se faz consulta? Segundo a norma da lei tal que regula a audiência pública. Ponto. Todos estamos no Brasil e todos somos subordinados a cumprir leis que já existem e precisamos parar de ficar dando espaço para criar coisas novas. Então, acho que a FENOP está integrada aqui junto com todas as entidades. Acho que nós precisamos ter o foco. OIT 169. E sem ser a próxima quarta, vamos ver se na outra a gente já faz o café sobre esse assunto. Vamos colocar o spray aqui na mesa, inclusive chamando a Sandra, que pode nos ajudar nessa questão, até contratar um trabalho. Tá? Então, se essa próxima quarta, na outra, a gente vai fazer um café aqui com os parlamentares interessados, só sobre o OIT 169, para a gente ver e dar uma sugestão de encaminhamento. Antes dessa audiência, que a deputada você viu que ela já pegou aqui, já quer fazer, então até para a gente dar subsídios também mais para ela. Nosso secretário, ok. Nosso secretário Otto gostaria também de complementar aí as discussões e as informações. Obrigado, deputado. Muito rapidamente, até já pedindo desculpas, deputado, que eu vou ter que sair a francesa aqui, porque o pessoal está me esperando lá para uma reunião agora às 10 horas. Mas, só para complementar, acho excelente essa oportunidade que está surgindo aqui para a gente tratar desse tema.
Só agregar um ponto, Sérgio, a minha preocupação é até maior. A gente corre o risco de começar a consulta, ter que consultar 5 vezes e, ao final, ainda não ser legitimada. Falar, não, isso não está valendo. Então, a gente investe 30 milhões de reais, mas, ao mesmo tempo, uma preocupação que eu tenho é que a gente não pode parar enquanto isso não acontece. Então, até já depois, se possível, vamos conversar, tenho várias ideias. Eu sugiro que acho que a gente tem que trazer à mesa nessa discussão também o Judiciário, Ministério Público. Semana passada, já entrei em contato com o presidente da 2ª Câmara do Ministério Público, que trata de transportes. Entrei em contato com o presidente da 3ª Câmara do Ministério Público, que trata de questões ambientais. E falta eu entrar em contato com a responsável pela 6ª Câmara, que trata de questões indígenas. Aí a sugestão que o primeiro, como esse é um tema que, de cara, quando eu falo de hidrovias, é transportes, envolve meio ambiente, envolve indígenas, a sugestão do presidente da 3ª Câmara falou, Otto, pede para o ministro, já estou alinhando, mas provavelmente semana que vem é a última semana do ministro Silvio, então a minha intenção, já com o novo ministro, ele vai pedir uma audiência com o PGR, pedindo uma reunião com, no mínimo, as 3 câmaras. A gente tem que trazer o Ministério Público para próximo, para perto de todos nós e fazer essa discussão todos nós. Esse é um primeiro ponto. Segundo, já vou te passar, Sérgio, estou só pedindo autorização aqui. De novo, eu tive uma reunião ontem com o diretor da OIT, aqui em Brasília. Por coincidência, eles estão trazendo agora em abril um especialista internacional, se não me engano, boliviano, em OIT. Estará aqui em abril, no finalzinho de abril. Eu já estou combinando com eles para a gente fazer um workshop no início de maio, que aí a gente poderia fazer isso juntos, convidando parlamentares, convidando o Ministério Público, convidando Deus e o mundo. Tem que trazer também os órgãos, dentro de governo também, sendo muito franco, que atuam, obviamente, com esse tema, e fazer uma boa discussão, trazer experiência. Como é que funciona a 869 na Colômbia? Me parece que a Colômbia já foi regulamentado e é um bom exemplo, pela notícia que eu tive, de implementar. Então, para nos ajudar a tomar a melhor decisão como país. Mas só para finalizar, a minha preocupação, a gente tem que enfrentar isso. E a minha preocupação, que ontem eu fiz uma reunião com colegas do Ministério do Minas e Energia, Ministério do Transportes e nós, cada um, a gente poderia ficar horas lá, cada um trazendo relatos dos problemas que tem tido em função da 8169, de judicializações que já estão acontecendo, investimentos que deixaram de ser realizados por causa da 8169. Então, minha preocupação é que o tempo é urgente, como foi colocado aqui pelo deputado Júlio, mas a gente tem que começar. E eu acho que aí a gente combinar com a deputada de fazer no momento certo uma audiência pública, eu sinto que é um tema, sendo muito franco, até dentro de governo, não é simples, né? Tem alguns atores que defendem regulamentar, outros atores defendem não regulamentar, porque na hora que regulamentar, resolve o problema. Mas a gente tem que dialogar, e é um problema da nossa sociedade. Lembrando, governo é um extrato da nossa sociedade, né? Mas é isso, só para me colocar à disposição, Rebeca, a gente conversar depois com calma, de como que juntos, eu agradeço o apoio, né, do IBL para a gente construir isso junto. Excelente. Obrigada, secretário. Eu queria, eu acho que a deputada Daniela, no requerimento que ela sugere fazer da audiência pública, ela pode tratar mais a questão do aceleramento, na questão das outorgas hidroviárias. Não necessariamente seja, que eu entendi que não necessariamente será uma audiência pública sobre a 8169. Eu acho que é uma iniciativa que ela pediu para fazer e a gente pode dar apoio para falar de outorga, de concessões hidroviárias. E a gente trabalha, assim, obrigada pelo apoio, eu acho que é função do IBL qualificar esse assunto, trazer, fazer benchmark, fazer estudo também. A gente tem a CNT, que é associada do IBL também, então a gente, junto com esse workshop previsto em maio, com esse especialista, a gente já chegar em maio também com outras visões, né? E, pelo que a gente entendeu dos parlamentares presentes, há uma sensibilidade, eu entendi que há uma sensibilidade dos parlamentares também, de entenderem a importância de se resolver esse assunto. Queria só ressaltar que uma frente parlamentar, as reuniões elas são assim mesmo. Os parlamentares vêm, vão, e existe um quórum que aparentemente fica ali em torno de 5, 6, mas vocês não têm ideia da repercussão que dá, tanto na nossa vertente de comunicação, né, institucional, mas o posicionamento dos parlamentares aqui vão formar opiniões dos outros
tantos. A gente tem 300 de parlamentares que são membros da Afrenloge e o nosso trabalho começa aqui, né? Gostaria de ressaltar aqui a presença do Senado, sempre senador, governador Raupp, também colaborando aqui com a gente. A intenção é essa mesmo, a repercussão disso, porque começa aqui esse diálogo e aí fica muito mais fácil mobilizar, né, grupos maiores a partir desse espaço que a gente é bem orgulhoso de promover, né, esse diálogo perto, esse diálogo franco, transparente, né, portas abertas, imprensa, porque o que essa casa está aqui aberta é para qualificar todos os debates. Então, queria só salientar isso. Obrigada, presidente. Mais alguém? Mais alguém gostaria de se manifestar? Bem, então nós agradecemos, né, de... Raupp, gostaria? Senador. Político sem mandato é peixe fora d'água, né? E fora das hidrovias. Mas eu acho que eu fiz a primeira parceria público-privada, uma das primeiras do Brasil, antes de ter a legislação. E eu fui o relator da lei de parcerias público-privadas no Senado. Mas antes disso, quando governador, eu, o Blairo Maggi como empresário, o seu André Maggi, seu pai, o Dance de Oliveira como governador e o Amazonino como governador do Amazonas, conseguimos construir em tempo recorde o Porto Graneleiro de Porto Velho, o Porto de Itacoatiara, e a hidrovia do Madeira, né, com as barcaças do Grupo Maggi, foi o primeiro porto graneleiro. Hoje tem 5 terminais em Porto Velho, mas o primeiro nós construímos há 30 anos atrás. Eu acho que naquela época era mais fácil, né? Não tinha a legislação que tem hoje, e cada vez está ficando mais difícil. Acho que tem que quebrar essas barreiras mesmo para poder agilizar, né, e aproveitar mais os nossos rios, né, porque o mundo inteiro, aliás, as civilizações, elas sempre começaram na beira dos rios, dos mares, dos rios, né, porque era o meio de transporte, na época, mais fácil e mais barato. E ainda hoje é o mais barato. Eu apoio, eu estou fora do Congresso, né, acho que não devo voltar mais. Agora, fazer igual o Luiz Henrique me disse um dia, igual o Luiz Henrique, seu companheiro, nosso companheiro lá de Santa Catarina, me disse um dia no plenário que ia parar com a vida pública e ia fazer netoterapia. E eu perguntei o que era netoterapia. Não, cuidar dos netos. E eu estou nessa fase, já tenho uma neta de 11 anos, agora está nascendo a Aurora daqui 2 semanas, a Aurora está chegando, né, a nossa segunda neta, e eu vou fazer netoterapia. Obrigado e parabéns aí pela garra, determinação do Hélito Fagundes, do Eduardo Braga, de todos os nossos senadores do Norte, aí, de todo o Brasil, deputados que têm trabalhado com essas pautas da logística. A logística é tudo para o desenvolvimento de um país, né? Não tem economia sem logística. Obrigado. Bom, só encerrando, o Jesualdo tem mais um recadinho aí para o encerramento. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. A Afrenloge está à disposição aqui todos os dias, né? Em especial terça, quarta e quinta, que é onde o Congresso funciona com as presenças dos parlamentares, senadores e deputados. E eu vou passar para o Jesualdo agora, porque o senador Hélito Fagundes está nos esperando no local aqui, que o nome é Vanguarda. Muito obrigado, conte conosco, e o Jesualdo encerra, então, essa nossa reunião. Tá, muito obrigado a todos e a todas. Então, a gente declara encerrada. O senador vai receber agora a comitiva da Lois Dreyfus, lá no bloco Vanguarda. Todas as quartas-feiras, como foi dito aqui, tem esse café da manhã, sempre com um bom tema sendo discutido e depois pulverizado aí todos. Então, fiquem convidados, né, a participarem. Qualquer coisa, a Rebeca tem... Sim, Cláudio, espaço. A Rebeca, a equipe dela, pode só ligar lá no IBL e pedir informação, que eles passam para vocês o que vai ocorrer em cada quarta-feira. Por favor, Cláudio. Só antes de encerrar, eu quero mais uma vez parabenizar aqui por esse espaço, por esse fórum, por essa discussão tão qualificada, trazer todos esses atores aí de governo, iniciativa privada, das entidades aqui que fizeram colocações sensacionais, merece parabéns, porque realmente está sendo um espaço muito qualificado. Obrigado, Cláudio. Vamos lá, então.